Quem tiver uma Bíblia Sagrada aí, por favor, abra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. O que eu acho mais incrível, sabe o que é? Que nem eu nem a Rochelle tínhamos combinado, tanto que eu tenho conversado com o André. A sintonia assim, da equipe, o propósito que nós temos trabalhado, a vontade que nós temos de acertar, a vontade que nós temos de buscar ouvir, né? Termos os nossos ouvidos espirituais atentos à voz de Deus, porque isso é um exercício, né? O coração da gente é um músculo que ele precisa de exercício. Os nossos ouvidos espirituais, eles são sensíveis àquele som que é emitido a favor ou contra as nossas vidas. Mas eu percebo, a Rochelle veio aqui, ela fez uma pequena introdução, logo antes daquele casal estar aqui, na hora que ela veio trazer aqui a palavra de saudação para a igreja, né? E aí, tudo que ela falou sobre ansiedade. E eu, como é que pode? Porque a Rochelle, ela não viu a pregação, não viu a hora que eu estava montando aqui o esboço do sermão que eu ia pregar hoje, e é totalmente afinado com aquilo sobre a palavra de hoje, sobre a ansiedade. Então eu queria que você abrisse seu livro aí, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, somente esse. A Bíblia diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Diga assim, ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos falar todo mundo de uma vez só. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Agora vamos falar na primeira pessoa. Eu vou lançar sobre ele toda a minha ansiedade. Porque ele tem cuidado de mim. Amém. Glória a Deus. É isso que a Bíblia quer dizer. Esse ele é Jesus, amém? Então eu queria primeiramente, família, começar, né? A gente tem um sermão aí que a gente vai fazer. O quadro social. Eu queria falar sobre atualidades. A gente está internado e fica um pouco desconectado com as coisas que acontecem na sociedade, na cidade, nos países, né? A gente não sabe muito bem o que é que está acontecendo na política, o que é que está acontecendo na economia, como é que está as taxas de desemprego, como é que está as taxas de criminalidade, e a gente fica um pouco desconectado. Na verdade, o adicto em si, principalmente na ativa, ele já é automaticamente desligado desse tipo de assunto. E quando ele está internado, aí que ele fica mais desligado ainda, porque ele não tem tanto acesso aos meios de comunicação, né? Que isso é até uma coisa que eu acho que deve ser mudada, né? Eu acho que um adicto hoje, os modelos de tratamento que se existem hoje, ele deve ser extremamente voltado para a tecnologia, voltado para o conhecimento, voltado para, como a gente teve naquela palestra lá, né? Naquela audiência pública, como eles falaram que é até um caso, que é um descaso, que eles acham um dependente químico, está internado e não tem acesso aos meios de comunicação. E eu revi muito bem essa questão aí, sobre essa questão. E aí eu digo para você, hoje a cidade de Fortaleza, ela virou de fato o centro das atenções dos noticiários nacionais e internacionais. Quem está lá fora sabe disso, o André sabe disso. Ontem, eu peguei o André aqui 2 horas da tarde, nós fomos para a Bienal do Livro. É a 12ª edição da Bienal Cearense do Livro, lá no centro de eventos. E eu fui com o André, peguei ele estava de folga, né? Aí ele, poxa vida, pastor, eu ia até para a praia e tudo, mas meu irmão, esse pessoal tocando ônibus, rapaz, já tocaram fogo em quase 30 ônibus, dentro de pouquíssimo tempo, de 5 dias. E aí, o pior de tudo é que não somente, imagina você ver um ônibus, que é um meio de transporte gigante, né? Pegando fogo, eu nunca vi, só pela internet. Mas assim, de ver esse pertinho o bicho pegando fogo, eu nunca vi não, mas é fogo, irmão, que a fumaça sobe alta, preta. E aí, sabe o que acontece? Essas pessoas agora, ninguém sabe nem se são pessoas apenas que fazem trote, porque também eu estava assistindo agora uma reportagem, a polícia implorando, a polícia militar do estado do Ceará implorando que as pessoas parassem de fazer trote, porque 50% das ocorrências que eles têm enviado viatura é trote. Imagina, a polícia já está sofrendo um atentado, é carro de polícia sendo queimado, é ônibus sendo queimado, é toda hora sobre uma contínua ameaça. E olhe mais, preste atenção, a ameaça que eles estão
o crime, né? Eu não sei nem sobre a questão de comandos, né? As facções, né? Eu não sei, nem entendo muito bem sobre isso daí, não vou mentir, que eu não entendo, nem quero entender. Que a última vez que eu quis entender esse negócio aí, eu fiquei 10 meses preso, né? 10 anos preso numa droga. Então eu não quero mais entender nenhum tipo de droga que está chegando nova, não quero saber nada desse assunto. Isso não me interessa mais, graças a Deus. Mas essas facções aí, eles estão exigindo a lei sobre eles, olha só. Um preso que está exigindo porque ele está se sentindo injustiçado. O preso se sente injustiçado e está cobrando agora de uma maneira extremamente terrorista, né? Atacando inclusive pessoas totalmente inocentes contra a gente. Então eu e a Rochelle tivemos, né, essa mesma dificuldade. A gente mora aqui em Icaraí, vocês sabem. A mãe dela mora ali no centro e ela diz assim: amor, vamos para casa? Não, amor, vamos lá na casa da mamãe. Ela disse para mim: tu quer mesmo ir? Eu disse: não, estou perigoso, tá? Porque está perigoso, está todo mundo com medo de andar na rua. Fortaleza hoje está assim. E os áudios que a gente recebe é gente da polícia mesmo. A família da Rochelle tem vários policiais militares. Vários. E eles mandam o áudio pra gente, que é entre os policiais mesmo, é um grupo que tem as polícias. E eles dizem: pessoal, hoje disseram que vão 10h30 da noite, o carro que estiver no meio da rua vai ser baleado. Pode ser civil, pode ser gente honesta, pode ser cidadão, pai de família, taxista, quem estiver no meio da rua é bala. Quer dizer, como é que a gente pode andar numa sociedade sem ter uma ansiedade? Como é que a gente pode andar em paz, em segurança e tranquilidade, ainda que a gente canta, ainda que a gente ande pela rua com a Bíblia na mão cantando glória, glória, mas em qualquer momento você pode levar um tiro, meu amigo. E aí esse texto aqui, ele contradiz esse texto aqui, e a minha meditação de hoje, ela vem amparado nesse paradoxo. E o que é o paradoxo? O paradoxo, ele é dois polos onde tem uma questão que parece que é a mesma coisa. Parece que é uma coisa alternada, né? É invertido. Poxa, as pessoas estão falando que a cidade mais perigosa do Brasil chama-se Fortaleza. E, por outro lado, o crime está organizado, está dizendo que vai meter bala em todo canto. Você não pode sair na rua, que qualquer momento você pode ser baleado. A minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos, que para a glória de Deus, eu nem dividi com vocês aqui, mas estou dividindo agora, eu espero que vocês se alegrem comigo. Ela conseguiu entrar na Caixa Econômica Federal com 15 anos, amém, família? Porque ela é uma boa aluna da escola pública e ela foi selecionada para trabalhar na Caixa Econômica. É menor aprendiz, mas dali, se ela continuar com o mesmo ímpeto que ela tem de crescimento, ela pode crescer. Mas eu fiquei muito preocupado quando eu ouvi, né, na televisão, dizendo que os próximos alvos seriam os bancos. Poxa, cara, minha filha acabou de entrar, primeiro emprego, 15 anos de idade, e o alvo dos bandidos são os bancos. Quer dizer, como é que nós não podemos gerar ansiedade numa sociedade completamente insegura? A sociedade completamente fragmentada, os políticos completamente corrompidos. Aí você pode até dizer assim para mim: mas pastor, por que o senhor vem falar sobre isso aqui? A gente está internado, a gente lá quer saber quem está se matando, que onde está pegando fogo. A gente quer uma palavra que venha afagar o nosso coração endurecido aqui nesse lugar. A gente quer uma palavra de esperança que venha mudar o nosso quadro de dureza aqui, porque aqui também tem sido tempos difíceis. E o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, presta atenção. Vou falar. O que eu quero dizer para você hoje, que do mesmo jeito que você tem tido os seus momentos de ansiedade, seus momentos de dor, seus momentos de dúvida, seus momentos de medo, lá fora está do mesmo jeito ou pior. Amém? Amém. E é importante a gente perceber isso. Por isso que eu vim trazer esse tema. Que a sociedade agora é generalizada. Em todos os locais, um banco, um prédio público, até os Correios disseram que iriam tocar fogo nos Correios, explodir os Correios. Rapaz, está um negócio assim, muitas promessas, algumas ações, e a sociedade, que nesse momento, independente de nós termos cometido delitos antes, mas hoje nós somos cidadãos de bem da sociedade, porque nós estamos em tratamento e recuperação, hein? Amém. Nós não estamos mais fazendo da sociedade, sendo mais um para poluir a sociedade. A gente está aqui em tratamento para que a gente possa ter uma vida produtiva e ter uma vida restaurada quando terminarmos aqui. Então, essa vida moderna, né, a aceleração, tudo isso traz
esse vazio e esse medo interno, que faz com que as pessoas vivam numa ansiedade terrível. Teve uma, na Bienal de Livro que nós tivemos ontem, até tinha um livro que eu li, que a capa do livro era assim, ó. Como você pode, olha aqui, ó. Como você pode ter paz, se até na hora que é para ter paz, que é na hora que você se deita ou com o notebook, ou com o celular, ou com vários livros na sua cama, estudando. No momento que é para você descansar, eu me identifiquei completamente. Ainda bem que a Rochelle não estava lá perto de mim, para poder, ela já estava olhando para mim ali. Eu me identifiquei completamente no momento de paz, que é o nosso próprio quarto, meu irmão, que é o nosso santuário, que é onde você deve entrar, fechar a porta, blindar ali e dizer assim, não, agora é o local de paz, onde eu vou desligar de fato os fios que me conectam a esse mundo acelerado, porque esse mundo acelerado, como fala aí os psiquiatras e os psicólogos, e eu acho que não tem profissional que está mais ganhando dinheiro hoje do que esse pessoal que trabalha com saúde mental, porque as pessoas estão ansiosas por natureza. As crianças já nascem ansiosas, compulsivas, por comida, muitas vezes anoréxicas, né, sem querer comer nada, porque preferem ficar ligadas continuamente nos jogos de videogame. Então é tudo isso que nós estamos vivendo. Uma geração de compulsivos e de ansiosos. E aí a foto do livro era uma pessoa deitada na cama e tinha uma pilha de livro assim do lado dela e um computador nas pernas. Aí eu olhei e disse, meu irmão, exatamente eu aqui. Quer dizer que até na hora que é para me descansar minha mente, eu não consigo descansar porque eu tenho um projeto, porque eu tenho um pensamento, porque eu tenho que entregar um documento amanhã, porque amanhã eu tenho 10 pessoas para atender, porque eu tenho um bocado de pacientes que precisam do meu aconselhamento, porque eu tenho que fazer o culto. E aí a gente vai colocando coisas sobre as nossas vidas que às vezes se torna superior à condição que nós temos de suportar. E Jesus, ele diz assim, ó, pegue a sua cruz e siga-me, né? Pegue a sua cruz e siga-me. Só que tem pessoas que estão pegando a sua cruz e a cruz dos outros também. Tem até uma história que eu acho muito interessante, faz tempo que eu não lembro dela, né? Que é uma ilustração, que ele fala o seguinte, né? Que chega uma pessoa no céu e diz assim, São Pedro, eu queria trocar a minha cruz. Aí o São Pedro, trocar a cruz? Mas rapaz, nunca vi um negócio desse negócio aqui, cada um pega a sua cruz e vai embora, meu irmão. Não, mas é porque São Pedro, quebra meu galho aí. É tipo, acho que era um adicto, viu esse cara? Começou a queixar São Pedro, né? Por favor, São Pedro, troca aí, quebra esse galho aí, eu queria trocar essa cruz. Não estou feliz com essa cruz. Aí São Pedro, pois tudo bem, vai lá no quarto das cruzes. Aí tinha um quarto cheio de cruz. Só que esse quarto estava com a luz queimada. Aí na hora que o cara vai entrando, já São Pedro grita, ó, só tem um probleminha, a luz está queimada aí, mas a cruz que tu encontrar pode pagar, não tem problema não. Aí o cara jogou a cruz dele lá e começou a procurar. Tateando, né? Tateando, buscando uma cruz. Na primeira que ele pega, era uma cruz cheia de espinho, ele já se feriu. Ele disse, essa aqui é cheia de espinho. Aí ele pega uma belezinha, mas na hora que ele vai pegar, era de ferro maciço. Ele não conseguiu levantar. Aí teve outra que ele pegou bem levezinha, isso no escuro, ele sem ver, só tateando. Quando ele pegou uma, ele disse, essa aqui é leve, ó. Mas só que quando ele viu, só tinha um braço da cruz, o outro braço não tinha. Aí ele disse assim, meu irmão, se eu andar 1 quilômetro com essa cruz aqui, eu vou ficar todo torto, que é uma cruz torta, como é que eu vou carregar uma cruz torta? E aí ele vai procurando essas cruzes dentro desse quarto. É cruz. Só sei que no final, depois de quase meia hora procurando uma cruz, ele encontra uma cruz perfeita. Uma cruz leve, uma cruz bem lisinha, bem levezinha, bem, certinha no tamanho. Aí ele pega, pronto, agora eu achei a cruz certa. Aí volta. São Pedro, tá aqui, eu achei a cruz boa. Aí o São Pedro olha para ele e diz assim, mas meu filho, essa cruz aí, já era sua que você entrou com ela, era essa mesma aí. Aí quando ele olha, bicho, era a mesma cruz que eu já tinha. Amém comigo? Amém. Para você entender, sabe o quê? Que cada um tem a cruz que merece. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, cada um tem a cruz que merece. Não tem como trocar a cruz não, irmão. A ansiedade, ela é uma resposta normal. Presta atenção, nós estamos falando de ansiedade. Ela é uma resposta normal do ser humano. Tanto do organismo, certo? Nosso organismo, ele constrói uma questão de ansiedade, como da nossa psique.
a situação real ou imaginária de perigo, onde a pessoa fica acelerada e atenta. Então, a ansiedade era uma resposta natural. Todo mundo deve ter, na verdade não é algo que não deve ter, mas deve ter. Mas a gente vai ver aqui que existe um tipo de ansiedade positiva e construtiva que nos protege, mas existe um tipo de ansiedade que é patológica, que é maligna, que nos desliga e nos desconecta daquilo que Deus nos disse aqui no livro de Pedro 5:7, onde ele diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Né? Então a gente começa aqui. Ó. Quais são os tipos de ansiedade? Tem a ansiedade benéfica. Por exemplo, para a gente atravessar uma rua, quem atravessa aqui a Bezerra de Menezes correndo sem olhar para um lado ou para o outro? Ninguém, né? Ninguém atravessa uma BR-116, ou cada um das suas cidades, as pessoas que são de outros estados aqui, que estão aqui conosco, a sua principal BR lá movimentada, você não atravessa ela. Isso é ansiedade. É uma ansiedade benéfica. Você olha, você para, você calcula o trânsito, você vê a distância do carro, você vê que aquele carro está seguro, aí você vai. Isso é um tipo de ansiedade benéfica. Outro tipo de ansiedade benéfica aqui é sobre a questão do horário do trabalho, ou seja, aqui, ó, todos nós aqui, vixe, meu irmão, tenho que botar o meu despertador aqui para 6 horas, porque lá na empresa eu tenho que bater o cartão 7h30. Não é assim? 7h30, porque se eu botar mais, se passar de 7h30, dá problema. E lá 3 vezes, se eu não bater, depois das 7h30, vai dar mais. É uma ansiedade benéfica, é algo que te protege. Esse tipo de situação. E outro tipo de ansiedade benéfica, a honra e a reputação. Coloquei aqui esses 2 exemplos. A gente se preocupa, poxa vida. Eu quero a ansiedade benéfica, a roupa que você usa. Rapaz, eu quero me apresentar. Hoje eu fui convidado para um evento lá no Clube do Diários, lá. É só sobre dependência química e eu vou estar no meio lá da diretoria. Então eu vou procurar uma roupa boa, vou até no Shopping Guatemi, numa loja boa lá, comprar um bom terno para mim, porque isso eu preciso estar muito bem aparentado. Afinal de contas, eu vou estar entre os melhores. Isso é um tipo de ansiedade benéfica. Amém? Amém. Só que nós temos o segundo tipo de ansiedade, que é a ansiedade normal. Ela gera energia extra para resolver os problemas mais complicados. Por exemplo, vocês vimos aqui, ó, eu estou vendo aqui claramente o fluxo de movimentos ali do neto com a esposa dele, com a companheira dele e a filhinha dele. Ele está antenado aqui no culto, antenado. Isso é normal, é ansiedade normal. Mas ele tem o quê? Ele tem o quê? Aquele que está com ele? Criança. Uma criancinha. Então ele tem ali ele está aqui, essa palavra foi boa e tudo, mas ele vê a filhinha dele quase caindo, mas o ouvido dele está conectado. A esposa dele está ali olhando ali, está querendo prestar atenção no culto, mas ela não deixa de tirar a atenção na filha. Por quê? Porque ela necessita dessa porção extra. É uma porção extra de atenção, que nós podemos chamar de ansiedade positiva, para esse cuidado com a filha. Né? Para esse cuidado com a filha. Filhos, mãe, uma mãe que está enferma, por exemplo. Tem pessoas que eles se preocupam, por exemplo, com a política do Brasil, com as novas leis. Tem pessoas que se preocupam com isso. Tem pessoas que não estão nem aí, por exemplo, o movimento LGBT. Leis gays, lésbicas e simpatizantes, né? Transsexuais e simpatizantes. Tem pessoas no meio que dizem, rapaz, quem quiser ficar que fique, quem não quiser não ficar que não fique. Eu lá estou preocupado com isso, mas só que tem pessoas que ele tem uma dose extra de ansiedade sobre isso, porque ele tem uma filha, ele tem um filho, e ele não quer que determinadas leis sejam aprovadas, porque ele, no valor moral que ele traz consigo, ele não quer que a filha dele, na época que esteja na idade de tomar essas decisões, isso seja legalizado, e a questão da moralidade social, de uma questão de ética e moralidade social, não venha a acontecer. Por exemplo, minha filha está ser normal, minha filha tem um relacionamento homossexual com outra mulher. Eu não quero isso, vamos supor, né? Estou dando um exemplo aqui. Eu não quero isso, então isso me preocupa. Então eu vou lá, eu quero participar, onde tiver reunião na Assembleia. Isso é um tipo de ansiedade que gera em algumas pessoas. E aí eu pergunto para você, meu irmão, aqui a gente faz esse trabalho aqui, né? A gente faz esse trabalho aqui juntos, amém, amados? A gente faz esse trabalho juntos aqui, amém, amados? A gente faz esse trabalho conjunto aqui para saber, meu irmão, aonde você tem calculado, aonde você vai estar daqui a 6 meses? Quando você sai do seu tratamento, aonde você vai estar? Isso é um tipo de ansiedade que realmente você deve se preocupar. Ela pode estar no campo da ansiedade
positiva, né, benéfica, e ela pode estar no campo da ansiedade normal, mas tem que ser normal. E aí eu vou falar do último tipo de ansiedade, que é a ansiedade exagerada, que essa aqui é antibíblica. Essas duas aqui são até bíblicas. Ansiedade normal. De você ter uma enfermidade, de você ter um corpo sarado, de você se preocupar com a sua saúde, de você fazer uma nutrição, né, de você ter uma nutrição saudável, porque você quer envelhecer com saúde, você quer com 50 anos estar surfando, está andando de bike, está subindo montanha, tá andando de motocross, você quer com 50 anos, ou então não, ou você quer estar, e isso daí está relacionado ao nosso modo de vida, à nossa maneira de viver, né? E a gente se preocupa com isso. Então, sobre essa questão desses complexos, assim, sobre essa questão de onde você vai, o que você vai fazer quando você sair da clínica, é um dos pontos essenciais para um tratamento ser eficaz. Se você não tiver uma construção de projeto de vida, meu irmão, onde é que você vai, aonde você vai parar? E nós vamos ter, eu vou dar aqui para vocês aqui algumas soluções aqui, para quem ainda não está conectado com isso, para quem não tem ainda essa ansiedade benéfica, de construir esse projeto de vida para quando você sair daqui. Amém, amigos? Amém. Escuta o que Deus está falando nesse lugar, porque Deus já está falando há muito tempo. Antes de você chegar aqui, Deus já tinha uma palavra para a sua vida. Amém. E de repente a palavra passa, você está distraído e não consegue que ela pendente no ouvido desse coração. Aí você perde a pérola. E a gente tem as ansiedades exageradas. Quais são as ansiedades exageradas? São as sobrecargas da mente, que ela bloqueia a liberdade de pensar. Nós perdemos o foco em Deus, na Bíblia, esquecendo que é dele que vem a vitória. Amém? Glória a Deus. Olha aqui, família, que frase forte. A ansiedade exagerada nos desliga e nos desconecta da Bíblia, de Deus, da fé, do foco, e nos faz esquecer que é de Deus que vem o quê? A nossa vitória. A nossa vitória. Amém? Amém. Então a gente não pode nunca esquecer isso, meu irmão. Pode estar ônibus pegando fogo, pode estar havendo tiroteio. Lá no Salmo 127, versículo, parte B do versículo, fala que ainda, fala assim, ó, mesmo que não haja guardiões nas cidades, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Amém? Então essa segurança que nós temos que ter, e a Bíblia nos garante. A Bíblia fala assim, que Jesus disse, no mundo tereis aflições. É uma garantia. É uma promessa, por sinal. Ele promete, ele garante que vai ter aflição. Vai ter dificuldade, vai ter problemas. Mas tente por ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente tem que esperar em Deus e acreditar que Deus ele vai ter uma solução prática. Se nós não entrarmos nessa onda aqui, dessa ansiedade exagerada. Porque a ansiedade exagerada, ela é um rompimento com a palavra de Deus. Amém? A ansiedade exagerada, sabe o que é? É você jogar a Bíblia e dizer assim, não, meu irmão, eu nem vou resolver isso. Quando você faz isso, você está rompendo definitivamente com aquele que é poder, com aquele que está cuidando de ti desde a hora que tu nasceu. Amém, família? Amém. Você está desconectado com ele. Você está dizendo assim, não, Deus, dessa vez eu não, Deus, tu está demorando muito. Imagina, sabe o que? A família de Lázaro. Imagina a família de Lázaro. Amigos de Jesus, ao ponto que no livro de João, capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou quando ele viu Lázaro morto. E disseram para ele, Jesus estava em Cafarnaum e vieram, porque Lázaro morava em Betânia. E disseram assim, Jesus, corre lá, Jesus, o teu amigo, aquela família que tu ama, tem o teu grande amigo lá, Lázaro, ele está enfermo para morrer. E Jesus disse assim, calma. E os discípulos, calma, Jesus. Eu acho que imagina um discípulo falando, pô, meu irmão, esse Jesus aí está vacilando. Eu acho que os caras disseram que foi isso. Jesus aí está viajando, meu irmão, o cara está para morrer. Ele manda a gente ter calma, Jesus, calma, rapaz. Olha, essa dificuldade aí não é para a morte, mas é para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Não é para a morte, mas é para glorificar o nome de Deus. Essa dificuldade aí. E aí se passaram os 4 dias, né? Eu acho que os discípulos ficaram indignados com Jesus, eu tenho a impressão, isso é um pensamento teu. Aquela indignação não de revolta, mas aquela, meu irmão, o cara poderia
ir logo lá ajudar um amigo dele, cara. Imagina, se ele é amigo dele e faz isso, imagina a gente que não é nem tão íntimo, imagina ele. E aí, a gente conhece a história, né? Que Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto, já tinha sido sepultado. E aí acontece um grande milagre naquele momento ali, né? Acontece um grande milagre. Quando Jesus chega, pergunta lá algumas coisas, a Marta sai correndo, conversa lá, Maria, olha, e ela chega perto de Jesus, Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ele disse assim, tem calma, que vai dar certo. Porque quando Jesus chega, se você entregar de fato seu problema para Jesus, Jesus vai resolver o teu problema. Amém? Da maneira dele. E tem calma. Tranquilize o teu coração. Espera em Deus, porque ele vem, na hora que ele vem, ele resolve. Ele pode até, aparentemente, no Cronos, no tempo nosso, cronológico, meu irmão, hoje é 29, já são 6h30, nesse relógio aqui, pode ser que a gente ache que esteja demorando. Mas no Kairos, que é o tempo eterno, que não tem começo nem fim, na eternidade, Deus não tem, meu irmão, a Bíblia diz que um dia para Deus vale mais do que 1000 anos. Então Deus ele não está preso a esse relógio, não. O tempo de Deus é outro. E a gente tem que encontrar esse desafio de acreditar, de fato entrar nesse tempo sobrenatural de Deus. É o tempo sobrenatural de Deus, é viver no sobrenatural. Viver no sobrenatural é isso, é a hora de esperar o tempo de Deus, esperar a hora de Deus, esperar a realização de Deus na nossa vida. Aí Jesus chega lá e diz assim, é interessante que Jesus ele vai fazer um milagre maior, mas o milagre menor ele não faz. O milagre maior é trazer a vida a Lázaro, sim ou não? Sim. O cara estava morto, há 4 dias estava fedendo. Agora, o trabalho menor, que ele poderia fazer só igual ao He-Man, né? Dar um murro e quebrar a pedra, ele não faz. Ele diz assim, ei pessoal, retirem a pedra. Retirem a pedra. E isso é uma mensagem até subliminar para as pessoas que têm problema com drogas aqui. Retira a pedra. Qual é a pedra hoje no seu caminho, na sua vida, que está bloqueando a saída da vida, da sua vida de dentro do túmulo? Será que você ainda continua preso num lugar escuro, num túmulo de ansiedade, de sofrimento, se coçando com cabo de telha, relembrando o teu passado como se isso nunca mais fosse ser resolvido, e achando que Deus não é poderoso para curar o teu coração, e você está ali morto, completamente enfaixado, imobilizado, sem ver a luz do dia? E chega Jesus e diz assim, retirem a pedra. Amado, o que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você. Amém? Retira a pedra. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí, meu irmão, retira a pedra. Todas elas, viu? A pedra do crack, a pedra do medo, a pedra da ansiedade. Retira a pedra. Porque na hora que você retirar essa pedra aí, e cada um sabe qual é a sua pedra. Diga também isso para o seu amigo aí. Cada um sabe qual é a sua pedra. Eu sei qual é a minha pedra. Rapaz, olha, eu vou lhe falar. Ei, irmão. A gente pode enganar todo mundo, só tem 2 pessoas que me enganam. A gente mesmo e a Deus. Cada um sabe qual é a sua pedra. Cada um sabe qual é a sua pedra. Não é pastor que sabe, não é esposa que sabe, não é filho que sabe, não é padre que sabe. É você e Deus que sabe que pedra é essa. Qual é a pedra que está te deixando preso dentro de um túmulo escuro e que está fazendo que você morra cada dia e fique podre como Lázaro ficou? Mas na hora que a pedra de Lázaro foi retirada, Jesus chamou, Lázaro, sai para fora. E aí nessa hora, as pessoas vão glorificar o nome de Deus na tua vida. Como fala aquela música, quem te viu passar na prova e não te ajudou, vão ver você na bênção e vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Aleluia. E sabe, esse é o pensamento, você vai dizer, meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória hoje tem sabor de mel. Então a gente vê isso, né? A gente vê essas realidades aí. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, a Bíblia fala de doenças. Que nós devemos, tem muitas pessoas que têm ansiedade com doenças. Tem pessoas que, vamos lá, ó, Êxodo 15. Gênesis, segundo livro da Bíblia. 15, 26. Quem achar pode ler na minha frente. Que diz, se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos,
e guardares a todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém. Isso aqui é uma promessa, amém, família? Aí Deus está dizendo assim, olha, se você andar sobre os meus mandamentos, os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. E tudo que aconteceu com o povo do Egito, ou seja, com o povo que está no mundo, nenhuma dessa loucura que está acontecendo aí, de ônibus sendo queimado, de bala perdida, nada disso vai acontecer. Porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Isso é o poder de Deus, e a gente deve requerer, pela fé, essa proteção do Senhor. Amém? No Salmo 127, versículo 1, a Bíblia fala assim, ó, se o Senhor, olha aqui que versículo lindo, presta atenção aqui, ó. Ei, presta atenção aqui. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Não adianta nada você contratar a melhor empresa de segurança, Ceará Segurança, Servinac. Não estou nem ganhando dinheiro para fazer essa promoção dessas empresas aí, mas amém, né? Essas empresas de segurança aí, eletrônica e tudo. Não adianta nada você colocar a melhor cerca elétrica, um sistema melhor de sensor, de circuito de câmera. Se o Senhor não nos guardar, em vão vigia esses sentinelas, os guardas. Você vê aí, agora, o maior traficante que estava aqui no estado do Ceará, que era um desses facções aí, foi metralhado num carro que era a prova de bala. Não tem bala para... Como é? Não tem a prova de bala, meu irmão, quando chega o dia do camarada, não tem. A blindagem lá, meu irmão, parecia era papel. Foi bala. O cara morreu com mais de 70 tiros de fuzil. Então, quem está nos caminhos do Senhor, como o Salmo leu, não tem que ter essa preocupação nem esse medo, porque o Senhor guarda. Em vão vigia os sentinelas. Nós temos